teu este momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar. No brilho desta luz que vem do teu olhar, encontro meu abrigo, meu lugar. E quando estamos juntos, entre nós estás, passando em nosso meio a nos abençoar. E tocas com ternura com a tua mão a cada um que abre o coração. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. É teu este momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar. No brilho desta luz que vem do teu olhar, encontro meu abrigo, meu lugar. E quando estamos juntos, entre nós estás, passando em nosso meio a nos abençoar. E tocas com ternura com a tua mão a cada um que abre o coração. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Minhas mãos se elevam, minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Muito boa noite, estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Esta foi a primeira música minha, que em parceria com meu querido Valmir Alencar, que ganhou o Brasil.
primeira não, a segunda. E eu me lembro que ela nasceu de um momento muito bonito da minha vida, que foi também muito triste, que foi o momento que eu precisei sepultar a minha irmã Heloísa, que morreu tragicamente no acidente. Foi uma composição que nasceu no processo do luto. Eu me lembro que na administração daquele momento difícil, eu entendi que a adoração não era um momento isolado. Desde quando eu entrei na congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus, que é onde eu tive todo o meu processo formativo como seminarista, e depois também vivi um longo período como padre, nós tínhamos a adoração ao Santíssimo Sacramento todo santo dia. E a adoração era para nós um momento importante. Os padres sempre gostavam de dizer que era um dos momentos mais significativos do nosso dia. Mas com o luto e com a perda da minha irmã, eu precisei entender que a adoração não era um momento isolado do dia, mas era uma dinâmica de vida. O cristão vive em constante processo de adoração. E se não vive, deveria viver. Eu sei que há pessoas que têm o hábito de passarem rapidamente numa capela de adoração ao Santíssimo Sacramento, de adoração permanente. Aqui em Taubaté nós temos nas Sacramentinas. Pode ser que na sua cidade exista algum lugar de adoração permanente. E eu sei que muitas pessoas têm o hábito de passar rapidamente, fazer um momento de adoração e continuar a vida. Tem gente que faz isso conseguindo ir à missa, à Eucaristia, de manhãzinha. É um hábito muito comum de alguns cristãos. Mas o mais bonito, minha gente, é quando nós conseguimos estender aquele momento de adoração para o resto do dia. E aí a gente descobre que a nossa vida pode sim ser um constante estado de adoração. Pode parecer difícil, né? Sobretudo no momento da dor. Estar em Deus no momento da dor. Quando tudo nos retira de nós. É tão difícil você ficar em você no momento da dor. Mas é o momento que a gente mais precisa se recolher. E quando nós temos uma evolução espiritual avançada, isso acontece mais naturalmente. E foi justamente o que eu vivi lá em Terra Boa, que foi um momento de conversão muito bonito na minha vida. A morte da minha irmã me impactou profundamente, sobretudo por causa do sofrimento da minha mãe, porque quando você precisa administrar a sua dor, vendo sua mãe sofrer ao seu lado, e você tem consciência, muito embora nós não tenhamos uma régua para medir a dor das pessoas, é absolutamente injusto dizer que eu sofri mais que você, ou que você sofreu mais do que eu. Isso não existe. Tanto é que muitas pessoas se perdem nessa tentativa de medir dor. Muitos casais se separam após a perda de um filho, porque existe a tentação de medir a dor. O marido diz para a mulher: você sofre menos do que eu com a morte do nosso filho. Ou vice-versa. A esposa diz ao marido: você está sofrendo menos do que eu. Ou você não tem respeito pela minha dor porque você sofre menos do que eu. É muito comum. Na psicologia a gente via muito isso, a incorrência de muitos casos de separação após a perda de um filho, porque a gente tenta medir a dor. Então eu sei que é cruel, não tem uma régua para medir dor, mas eu só consegui experimentar isso ao lado da minha mãe. Mesmo sem medir a dor, eu sabia, por intuição, que a dor da minha mãe era muito mais lancinante que a minha. Por mais que eu estivesse sofrendo, e sofri muito, e às vezes sofro até hoje. Tanto tempo já se passou desde a morte dela. Ela morreu dia 9 de abril
de 1996, num acidente trágico. Tinha 29 anos. Uma mulher linda, cheia de vida. E ver a minha mãe sofrer era muito doloroso. Muito doloroso. Quando uma mãe perde um filho, todo mundo parece ficar fora da ordem. As coisas não... Parece que a lógica da vida se perde. Porque é uma quebra da ordem natural das coisas, né? E eu me lembro que foi justamente o período que eu me aproximei muito do Valmir. Nós tínhamos acabado de ficar amigos por causa do CD Adoremos, onde eu gravei o meu primeiro sucesso, que ainda é cantado até hoje nas igrejas do Brasil como um canto de comunhão, que é a música Vou Cantar o Teu Amor. Tinha me aproximado do Valmir e nós estávamos compondo muito. Naquela época nós compusemos músicas muito preciosas ao coração do povo, como És Lindo, Nova Criatura, Deus Imenso, e esta foi uma delas, Em Tua Presença. Foi naquele momento que eu entendi que eu preciso viver em constante estado de adoração. O que significa isso? Você viver para perceber a presença de Deus nas situações, nas pessoas, nos lugares. Não é um panteísmo, viu? Porque no panteísmo acredita-se que tudo é Deus. Não. Nós não estamos dizendo que tudo é Deus. Nós estamos dizendo que Deus está em tudo. É diferente. Eu não estou dizendo que esta igreja é Deus. Não estou dizendo que este piano bem tocado é Deus. O que eu estou dizendo é que Deus está neste templo. Deus está neste piano bem tocado. Porque está no coração do Christian. Está no meu coração. Está no coração de cada um que está trabalhando aqui para que o programa chegue até você. Está no coração de quem está assistindo. Está no seu coração. Então, se Deus está em mim, está dentro de você, está dentro do outro, por que eu só vou reverenciá-lo no Santíssimo Sacramento do altar? Seria uma contradição. Ou então, de alguma forma, eu transformar a minha fé numa fé material. Só acredito na presença real de Jesus quando olho para a Eucaristia. Só acredito na presença real de Jesus quando tomo a Eucaristia para comungar. Não. Se eu creio na presença real de Jesus na Eucaristia, eu preciso também crer na presença real de Jesus no meu irmão. E foi Jesus quem disse isso. Que se eu não for capaz de amar o meu irmão que eu estou vendo, como é que eu serei capaz de amar a Deus que não vejo? Então o meu amor passa o tempo todo pelas realidades, o meu amor a Deus passa o tempo todo pelo meu amor e pelo meu respeito pelas coisas criadas. É interessante porque o nosso cristianismo nem sempre abrange a totalidade da vida. Nós costumamos viver o nosso cristianismo de forma muito setorizada. Que horas que eu sou cristão? Quando eu vou à igreja participar da missa. Que horas eu sou cristão? Quando vou à igreja participar do grupo de oração. Que horas eu sou cristão? Quando eu me fecho no quarto para fazer o estudo da palavra, o meu momento de oração. Não, minha gente, não pode ser assim. Eu tenho que ser cristão o tempo todo. O cristianismo não é uma mochila que você abre quando lhe é conveniente. Não. O cristianismo é uma atitude. O tempo todo eu preciso estar no exercício de consciência, porque isso é importante. A consciência é que nos mantém vivos, porque eu posso muito bem estar aqui e não estar consciente do que eu estou vivendo. Por quê? Porque estou distraído, porque estou pensando em outras coisas. A consciência é que me coloca nos lugares. Sempre que eu vou começar um retiro, que eu vou como pregador, no caso, o meu primeiro desafio é colocar as pessoas ali, que geralmente não estão completamente ali, porque é uma característica nossa.
temos uma facilidade enorme à dispersão. Estou aqui, mas só uma parte de mim está, então não estou consciente. Às vezes vou para ver um show, assistir a um filme e não vejo, não assisto. Por quê? Porque estou distraído mexendo no meu celular, ou porque estou conversando com outras pessoas. Nessas andanças minhas pelo Brasil, eu tenho acompanhado com muito receio e preocupação o processo de dispersão das pessoas. O nosso show tem fases, né? Tem momento de alegria, de muita euforia, que a gente canta, que a gente dança, que a gente faz gestos, mas tem um momento da pregação. Eu não consigo ir a um lugar cantar e não intermear as canções com uma pregação, com ensinamento. É minha missão. E eu não consigo entender que durante uma pregação, por exemplo, entre uma música e outra, uma pessoa queira me estender um cartaz para eu ler. Padre Fábio, quero tirar uma foto com você. Não é hora disso. Levante esse bendito desse cartaz numa hora que nós estivermos na euforia. Ou então eu estou fazendo uma pregação, a pessoa está assim para mim. Não é hora disso. Eu não estou dando tchau para ninguém. E eu finjo que eu não vejo. Porque é tão fora de hora. Ou então eu estou fazendo uma pregação, a pessoa está falando alto diante de mim, pedindo para outra tirar uma foto, pedindo para outra fazer um vídeo, ou então ela está falando comigo, ela grita o meu nome, ela fala que me ama enquanto eu estou fazendo uma pregação. Não é hora disso. Se você vai a um show de evangelização, você tem que saber que aquele momento tem uma liturgia. Se eu não fizer uma pregação entre uma música e outra, eu vou sair dali com uma sensação de que a missão não foi cumprida do jeito certo. Todo show de evangelização tem que ter uma exortação, sim. E na hora da exortação, eu preciso do silêncio da minha assembleia. Da mesma forma como o padre precisa do silêncio da assembleia nos momentos que ele está conduzindo sem ter a participação do povo. O povo participa nas respostas, participa no canto e entra em comunhão com ele no momento em que só ele está falando. Então isso me preocupa. Às vezes o nosso cristianismo é muito disperso. Nós não sabemos nos comportar do jeito certo. E por isso nós não estamos conscientes. Porque se naquele momento do show que eu estou pregando, a pessoa está consciente, é claro, ainda que ela não esteja muito disposta a me ouvir, por uma questão de educação ela vai ficar calada e quieta. Porque eu também posso, o que ele está me falando não faz sentido para mim, mas eu vou ficar calado. A consciência, minha gente, é que nos coloca nos lugares. Muitas vezes nós não temos percepção da vida que nós estamos vivendo, estamos dispersos demais. Quando a gente perde alguém, você necessariamente precisa ficar em si, porque é a hora da nossa verdade, não tem como fugir. Tem gente que foge, toma calmante e dorme os 2, 3 dias do processo do luto, aí quando acorda está pior. Tem gente que dorme para não ver o sepultamento, tem gente que toma calmante para suportar o processo do velório. E tem gente evoluída espiritualmente, pessoas evoluídas, que falam, não, eu quero estar presente. Como foi quando eu precisei sepultar a minha mãe naquela noite horrível, a pior da minha vida. Vocês sabem, minha mãe morreu no Covid, durante o processo do Covid, do vírus. E foi horrível, aquele cemitério à noite, a gente não poder velar, aquela urna entrando no cemitério, iluminado por lanternas. Foi o pior momento da minha vida, sem medo de dizer, ou sem medo de ter sido injusto com outros que também foram terríveis. E somente uma coisa me vinha ao coração: eu preciso estar presente, eu preciso estar consciente para viver este momento, porque minha mãe sempre foi uma mulher que esteve presente.
Quando sepultou as 2 filhas, ela esteve presente. Suportou a tudo. Se você já leu ou ainda não leu, se quiser conhecer um pouquinho de quem foi minha mãe, no meu livro A Vida é Cruel, Ana Maria, eu descrevo os 2 processos de sepultamentos das minhas irmãs. Como foi que minha mãe viveu cada um deles. E houve uma semelhança muito grande, embora tenha havido um espaço enorme de tempo entre a morte de uma e a morte da outra. Um fato foi incomum: a minha mãe esteve presente. Ela não fugiu daquela hora, como Maria não fugiu do Calvário, como João também não fugiu do Calvário, ao passo que os outros fugiram, não quiseram estar presentes, não suportaram a dor do momento presente. Aqui eu quero fazer menção a uma querida amiga, Gilvânia, lá de Belo Horizonte. Gilvânia tinha um único filho, João. E anteontem, ele tinha chegado, à noite, ela o viu chegar. De manhã ele não levantou cedo, ela achou que ele estava cansado, dormindo. Acho que não tinha compromisso de manhã, ela não quis acordá-lo. E quando deu a hora do almoço, João não apareceu. Ela foi buscá-lo. E João estava morto. Imagina você, mãe, de um único filho, buscar por ele, bater na porta, ele não atende. Você abre essa porta e o encontra morto. Você tem como avaliar essa dor? Não temos. Quando eu soube da notícia, eu só pensava na devastação do coração dela. Um único filho, minha gente. Um menino de 26 anos, cheio de vida, com um futuro lindo pela frente. De repente não existe mais. E eu, sem saber como me comportar, eu só mandei uma mensagenzinha. Eu falei: minha amiga, eu não posso avaliar a dor que você esteja sentindo agora, mas eu só quero lhe dizer que eu estou aqui, unida em oração e pronto para o que você precisar de mim. E qual foi a minha surpresa? De receber um áudio dela, um áudio de quase 2 minutos, chorando muito, devastada, como toda mãe fica quando precisa viver uma tragédia como essa. Só que o choro estava intermeado por gratidão. Ela dizia: eu sou tão grata pelo João ter sido meu filho, por ele ter sido a pessoa linda que ele foi. E eu tenho certeza que ele está num lugar muito melhor, porque este mundo está ruim demais. Ela disse: o meu filho era muito bom para um mundo tão ruim. Pode parecer uma fuga, mas não era. Por quê? Eu conheço a espiritualidade da Gilvânia, uma mulher muito evoluída, sempre foi. E nesta hora ela está dando testemunho de um cristianismo que dificilmente a gente vê, que é o desprendimento material. Sabe? De você olhar para um filho e entender: ele não é meu, e ele pode ir embora a qualquer momento. Ele pode ir embora porque ele vai se casar, ele pode ir embora porque ele resolve ir viver num outro lugar do mundo,
E ele pode ir embora porque pode morrer também. Porque o ser humano morre. Então, por mais que ela estivesse devastada pela dor, ela estava presente, e estando presente, era capaz de adorar o Senhor em espírito de gratidão, por ter tido durante 26 anos o filho ao lado dela, vivendo intensamente com ela o amor que nos faz ser quem somos e a vida valer a pena. Eu quero dedicar esse programa a ela, a toda a família, ao pai do João, que eu não conheci, Maurílio, a todos os familiares que estão sofridos, o Simval, que era o padrasto, que estava também lá no momento da dor. Simval é um pastor. Quero unir o meu coração a Gisele também, toda a família, e ficar com essa lição para todos nós. Claro que nós não queremos passar por uma tragédia como essa, mas vamos aprender, nas mínimas coisas, descobrir a presença de Deus, entender que a vida, nós não temos o controle dela, e que seja o que for, nós precisamos estar presentes. O nosso cristianismo, a nossa grandeza de alma se manifesta na nossa capacidade de viver aquilo que a vida está nos propondo. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esteja presente, viva intensamente. Isso é viver em estado de adoração. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor.